Bom dia! Bom dia, Valnice! Tudo bem, minha querida? Bom dia, Chayane! Como vocês estão, meninas? Alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia para a nossa live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Nosso cafezinho, né? Tá ficando maior, nossa mesa tá crescendo, estamos recebendo mais convidados nessa mesa. Agora não somos mais só eu e Jesus, né? Agora temos mulheres da Bíblia aqui conosco, tomando esse cafezinho às terças-feiras pela manhã. Que prazer, que alegria. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com você uma palavra que Deus tem gerado em meu coração. Compartilhe essa live com as suas amigas aí no Instagram. Coloque também nos seus grupos do WhatsApp. Vai compartilhando para a gente trocar essa experiência tão preciosa aqui juntas. Bom dia. Bom dia, Neide. Muito bom estar aqui com vocês. Meninas, nesse mês de março, nós vamos estar tomando café, né, juntas aqui terça-feira, café com Jesus e algumas mulheres da Bíblia, tá? Tá sem som? Tá sem som, Jéssica? Tá sem som? É só a Jéssica ou as outras irmãs também estão com essa dificuldade aí? Me falem. Valnice disse que para ela tá tudo bem. Ó, a Neide disse que tá com som também. Jéssica, talvez seja algo do seu celular, da sua internet. Sai e volta. Mas volta, hein, Jéssica? Não me deixa aqui sozinha, não. Tá? Sai e entra de novo. Aí, às vezes, dá essa... Isso, Jéssica, isso mesmo. Meninas, eu estou com muita expectativa para compartilhar com vocês essa palavra de hoje, né? Não só hoje, mas as terças-feiras têm sido assim. Eu tenho me preparado com muito carinho, agora também me preocupando com esse cenário, melhorando as coisas aqui na minha casa, para poder estar com vocês assim, de maneira melhor, sabe? Algo assim mais impactante, que fale não só por meio das minhas palavras, mas também que ao entorno eu possa comunicar a palavra de Deus com vocês. Então eu estou com muita expectativa. E eu sou uma pessoa muito atenta aos sinais de Deus, né? E eu já aprendi na minha caminhada que esses sinais são sutis. Ele fala rápido, ele fala direto, e você tem que estar atenta, né? E a Neide disse assim na live de quinta-feira passada, quando ela estava encerrando a live de oração. Ela disse assim, né? Café com Jesus, né? E a Ana e as mulheres da Bíblia. Não sei quanto tempo que ela vai estar, né, tomando esse cafezinho com as mulheres da Bíblia. Mas terça-feira vai ter uma lá que a gente não sabe quem é, né? Quando ela disse assim, não sei por quanto tempo, eu fui logo orar. Senhor, será que é uma estratégia apenas para o mês de março, que é o mês da mulher, né, do Dia da Mulher? E ontem, né, irmãs, eu terminei a leitura de um livro e já fui procurar lá na minha estante de livros, né? Tem lá um grupinho de livros que eu ganho e coisas que eu compro para ler mais para frente. E aí eu selecionei dentre eles o que eu precisava ler, né? E eu peguei esse livro aqui, que na verdade eu já tinha começado, mas não tinha terminado. Isso é uma coisa que eu tenho assim eu boto muita intencionalidade nisso, terminar aquilo que eu comecei. Eu me cobro muito isso. Não pare as coisas pela metade, Ana Paula, termine. E aí eu falei, vou pegar o livro que eu parei, eu vou terminá-lo, que é esse aqui, ó. Ele, Elas e Nós, que conta histórias de mulheres da Bíblia. Eu peguei esse livro para terminar de ler, e você não vai acreditar, né? Primeiro capítulo que eu peguei para reler, Sunamita,
Eu falei sobre ela na semana passada, citei ela aqui, né? Tem até um Reels aí falando dela. E o capítulo seguinte, Agar. Eu falei, Senhor, o que tu queres, né? Então é bem provável, irmãs, que a gente siga, né? Mesmo depois de março, a gente siga tomando café com Jesus e as mulheres da Bíblia. Quem sabe essa live, então, já não é um tempo de mudar esse nome, né? Café com Jesus e as mulheres da Bíblia. Acredito que agora a gente vai seguir nessa direção aí. Hoje, a minha convidada à mesa, essa mulher que vai sentar aqui à mesa comigo, vai tomar esse cafezinho comigo. Vem, amiga, senta aqui comigo. Você sabe quem ela é? Você pescou aí nas postagens, você leu, viu eu falando em algum lugar. Quem sabe me dizer qual é a mulher da Bíblia que vai sentar à mesa comigo e com Jesus hoje? Quem é? Ó, vim até caracterizada, procurei até colocar uma roupa que remetesse à realidade dessa mulher. Você não tá vendo, mas eu tô com um vestido longo, até o vestido que eu usei no domingo, no encerramento lá do nosso retiro do ano passado. Foi tão lindo aquele domingo, né? Muito bem, Agar. A história de Agar está registrada no livro de Gênesis. E nós temos alguns capítulos onde essa história se desenvolve com mais profundidade. Tudo que eu vou conversar com você aqui está em Gênesis 16, principalmente. Gênesis 16 e Gênesis 21. Eu quero enfatizar aqui o versículo 18, Gênesis 21, 18. É esse versículo que eu quero enfatizar, mas tudo que eu vou citar aqui, você vai encontrar em Gênesis 16 e Gênesis 21 principalmente, tá? Então, Gênesis 21, 18, que diz assim: Levanta-te, levanta o menino, anime-o, pois o farei descendente de uma grande nação. Então, eu vou citar aqui como eu decorei esse versículo. Ergue-te, levanta o menino e segura-o pela mão. Gênesis 21, 18. Vamos orar? Jesus, tu és o principal convidado dessa mesa. Senta aqui conosco, Senhor, e nos instrui. Reparta o pão para que o nosso entendimento se abra e os nossos olhos contemplem o Senhor. Senta conosco aqui, fica conosco aqui. Tu que és a própria sabedoria, revela-te de ti, Senhor, para nós, do teu coração, do teu caráter. Descortina coisas novas da história de Agar. Relembra aquelas antigas que já ouvimos tantas e tantas vezes, mas que parecem se perder no meio de tantas informações que recebemos na jornada. Ah, Senhor Jesus, tu que és o Verbo encarnado, a palavra viva, traz entendimento para nós dessa palavra. Ah, Espírito Santo, tu que és o Espírito da inteligência e da sabedoria, do conhecimento e do entendimento, como disse o profeta Isaías. Abra a nossa mente, o nosso intelecto, para que a gente compreenda na interpretação das Escrituras. E dá-nos a sabedoria do alto, para que a gente compreenda aquilo que só Deus pode nos revelar. Como disse Daniel, o Deus que revela os mistérios, as coisas ocultas, que embora viva na luz, enxerga toda a escuridão. Aleluia! Esse é o Deus a quem servimos e nós te pedimos, traz luz, haja luz em nosso entendimento essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meninas. Vocês estão vendo que a mesa tá simples, né? A mesa tá simples. Deixa eu botar essa borboletinha para frente. Apenas um suplá, né? Um joguinho americano aqui de crochê. Um bonequinho, assim, um arranjo. E uma canequinha com uma imagem. Então, essa mesa tá simples. Por que será que a mesa de hoje
desse cafezinho com Jesus e as mulheres da Bíblia está tão simples. Talvez porque essa moça que sentou-se conosco aqui, porque tente imaginar a Bíblia assim, quando você abri-la, dá vida aos personagens, enxergue pessoas reais como você, como aquelas com as quais você convive no seu dia a dia. Então, essa moça que está sentada conosco aqui, H, talvez ela não se ache digna de ter algo melhor. Talvez porque ela própria não se veja assim, ou porque disseram tanto isso para ela, ou a trataram como alguém tão indigna que ela absorveu isso como uma verdade. Porque uma mentira contada repetidas vezes se torna uma verdade na nossa mente, ainda que seja uma mentira. Então, a mesa simples foi o que a H me pediu. Olha, Ana, não precisa caprichar, não, só uma canequinha de chá já tá bom. Nem precisa chá, eu tô acostumada a viver com pão e com água. Um pouquinho só é suficiente. Essa muitas vezes é a mentalidade que a escravidão gera em nós. Eu acho impressionante quando Esther, lá no capítulo 4 do seu livro, quando ela vai revelar ao rei Assuero ali a intenção de Amã, o plano maligno de Amã de matar os judeus, ela diz assim, olha, já no segundo banquete, o que eu vim falar aqui com você é algo muito sério. E não é sobre sermos escravos, porque se fosse só isso, eu não incomodaria o rei com algo tão sem importância. Mas o caso é de vida ou morte. Como, gente, ser escravo não é algo de importância? Como estar preso, condicionado à vontade de alguém, ser o objeto da realização do desejo de alguém, não pode ser algo importante. Isso é muito importante. Na verdade, o que fez com que o povo de Israel se tornasse alvo de Amã era justamente a condição como escravos. Porque eles eram escravos, eles estavam sujeitos a qualquer tipo de ameaça. E o decreto do rei era tão severo que impedia que eles lutassem por sua própria vida. Não é? Além de serem atacados, eles não poderiam se defender. Como isso não era importante? Isso é o que o abuso faz. Tira os nossos olhos do foco do problema. Porque já fomos tão feridas, machucadas, que talvez uma palavra atravessada, um desrespeito, não soe para nós como algo abusivo, como algo tóxico, desrespeitoso. Porque fomos submetidas ao extremo da rejeição, ao extremo da negligência, ao extremo do descuido. E aí a gente não consegue mais enxergar o normal e o anormal. Você entende? É como uma pessoa usuária de drogas. Ela se impõe em sentir prazer com picos de êxtase. Então ela submete o seu corpo à influência daquelas substâncias químicas tóxicas que elevam todos os níveis de adrenalina, né, daqueles hormônios do prazer, da satisfação. Então essa pessoa que já está tão acostumada a sentir prazer com esses exageros, ela já não consegue mais apreciar o canto de um pássaro. Uma brisa suave num dia de calor, porque ela se condicionou ao extremo. Você entende? Quantas vezes, irmãs, nós queremos uma mesa simples, quando Deus tem um banquete, porque a gente não se acha digna da mesa. O Salmo 23 é um dos salmos mais repetidos, declarados, conhecidos das Escrituras. Mas normalmente a gente não chega até o final dele, né? A gente fala lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. E a gente para na tribulação, sendo que o Salmo continua dizendo: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, ungis minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. A gente não gosta de falar do cuidado, do zelo, da honra, do transbordo de Deus na nossa vida, porque parece que não somos merecedoras disso, e não somos mesmo. Mas a graça nos permite sentar não em qualquer mesa, com qualquer paninho, com uma canequinha qualquer. Não, a mesa é posta, com os melhores utensílios. Porque não é sobre se você se sente ou não digna, é sobre o amor do Pai que é tão acolhedor. Às vezes eu fico pensando se aquela atitude de Agar, quando ela se exibe para Sara e ela se vê grávida, porque a ela é imposta a condição de se deitar com Abraão, que não era o seu esposo, que não era o homem que ela havia escolhido para si, né? E talvez ela precisou ter intimidade ali, ter relações sexuais com Abraão mais de uma vez, até que ela engravidasse. Olhando para a normalidade da vida, para como você, mulher, engravidou. Talvez tenha sido na primeira tentativa, mas é mais comum que a gente, né, precise tentar várias vezes. E ela foi submetida a isso. E de repente ela se vê grávida e ela começa a humilhar Sara. Será que ela humilhou Sara porque ela era má? Você era má, Agar? Você era uma pessoa ruim, uma pessoa carnal, cheia de malignidade no seu coração? Ou será que Agar teve essa atitude porque ela encontrou nesse filho, nessa gravidez, uma oportunidade de ser tratada com dignidade, de ser vista como gente, como pessoa, como alguém importante, como alguém de valor? E como a vida foi tão desconstruída por causa da escravidão que ela sofreu, ela não soube lidar com isso de maneira madura. O abuso nos condiciona a sofrer. Ou o abuso, eu acredito que ele vai ter aí essas duas vertentes. Ou ele vai nos condicionar a sofrer, porque a gente vai se sentir merecedora do sofrimento, merecedora da dor. Ou o abuso vai criar uma revolta, uma indignação, um impulso para, na força, na violência, mostrar que você é importante, que você é preciosa. É isso, amiga Agar. É isso que você sentiu. É isso, Agar. É isso que você tem sentido diante dos abusos que você tem sofrido. O que a Bíblia ensina acerca daquilo que Deus quer que a gente experimente na vida é dignidade. Deus criou o homem e a mulher para que eles fossem tratados com dignidade, para que eles experimentassem a dignidade na vida, nas relações, na profissão, na carreira, nos relacionamentos. Dignidade é aquilo que Deus quer para mim e para você. Como que eu posso identificar que eu estou vivendo um abuso, que eu estou me submetendo, me sujeitando a uma relação abusiva? Eu anotei 3 coisas aqui, mas eu acredito que a lista é muito maior. Mas anotei 3 coisas aqui que eu considero bem importantes e comum, né, que você vai encontrar quase que em toda relação abusiva. Quando você só serve por causa daquilo que você tem para oferecer. Essa relação é abusiva, ela é tóxica.
Quando você é útil, quando você é importante, apenas por causa daquilo que você oferece. Mas quando você não pode mais oferecer, então você pode ser descartada como se não tivesse valor nenhum. Não chora, H, eu te entendo. Outra coisa, quando você não é consultada, ouvida, respeitada no seu querer e vontades pessoais. Isso constitui abuso. Quando é imposto a você algo e você não é consultada, não é ouvida, você não participa daquilo, você precisa engolir, descer goela abaixo. Isso é um abuso. E outra coisa também, quando aquilo que é importante para você é colocado em segundo plano. É importante para você, mas para o outro não tem importância nenhuma. Isso tudo e muito mais, que é o óbvio, que a gente sabe, que a gente enxerga, constitui abuso. E foi o que a nossa amiga de hoje, H, viveu, experimentou. Uma relação abusiva, uma relação desrespeitosa, que tirou dela sua dignidade de vida. Não apenas ali na casa de Abraão, né? Nesse contexto ali, não que toda a história dela com Abraão e com Sara tenha sido assim, mas naquele momento em que ela precisou dormir com Abraão, né? E tudo aquilo que você já conhece. Mas no momento em que ela é escravizada, é tirado dela a liberdade, o direito de decidir, de viver, de fazer escolhas. Abuso. Ontem nós assistimos um filme aqui, eu e minhas filhas. O filme é até uma comédia romântica. E a menina conhecia um rapaz e ela ia se casar com ele, aquela história dos pais que sonharam coisas maiores para a filha e ela queria viver aquela vida simples com aquele homem que ela amava e tal, história vai, história vem, a menina sempre muito pacífica, muito na dela, evitando conflitos. Mas tem uma cena que o rapaz, né, vai se impor ali diante dos sogros. Com muito respeito, ele fala assim, olha, eu não posso me casar com ela se eu não tiver a bênção de vocês. Mas ele faz isso no meio da cerimônia de casamento. E é uma coisa bacana, né? Porque ele está ali falando, olha, eu não quero me casar com ela se vocês não abençoarem, se vocês não concordarem. E aí ele olha para ela como quem diz assim, eu estou fazendo algo muito legal, eu estou cuidando de você. E ela, com muita gentileza, educação, falando baixo. Ela falou para ele assim, muito bom, mas você poderia ter me consultado. Você poderia ter falado comigo que você pretendia fazer isso. E aí os pais dão a bênção e eles ficam bem, né? E assim, eles ficam bem mesmo. Não brigam, ela não fica chateada, ela vive aquele casamento. Mas ali naquele momento ela se impõe, ela disse, eu não achei legal o que você fez. Né? Você deveria ter me consultado, me perguntado, ouvido o que eu tenho para dizer. Irmãs, ser submissa não significa que você tem que aceitar tudo, não é isso. Ser submissa significa que você exerce o respeito nessa relação, que você entende o lugar dessa pessoa na relação. Seja lá o seu marido, o seu patrão ou patroa, o seu líder espiritual, sua mãe, o seu pai. Quantas vezes, com respeito, as minhas filhas falaram para mim, mãe, não gostei do que a senhora fez. Aquilo não foi legal. Por que a senhora falou daquele jeito? Por que a senhora fez isso, mãe? A minha filha mais velha tem muito isso. Ela fala muito assim, mãe, pai, eu não achei legal aquilo que vocês fizeram. Então ela está sendo respeitosa, ela está sendo obediente, mas ela está comunicando. Isso não é bom para mim. Isso não está legal, isso me incomodou. E eu preciso respeitar isso. Então fique atenta. Vamos seguir aí na história de H. Porque eu falei que a gente ia conversar, né, H? Sobre o quê? Abuso, abandono e superação. Então a gente já falou aqui sobre abuso. Agora, o abandono. Coloquei aqui, né, o Espírito Santo me fez enxergar esse arranjo que eu tenho aqui, que eu gosto muito, ganhei de uma amiga minha, muito preciosa, Elis.
E olha só, vou botar bem pertinho para vocês verem. Vê se você teve o mesmo olhar que eu. Olhando esse bonequinho, o que você percebe? O que vem ao seu coração quando você olha para ele assim? Escreva aí no chat. Ó, escrevam aí, o que vem assim para você? Quando eu olhei para esse bonequinho, não sei se eu estava muito com a história de H assim, no meu coração. Isso mesmo, Júlia. Ah, Júlia, linda. Júlia é uma fofa. Solidão, né? Não parece ele uma pessoa solitária, sozinha? Então, escolhi esse arranjo aqui para compor essa mesa simples, né? Porque eu falei para vocês que a H não queria que eu caprichasse na mesa, ela não se achava digna. Esse bonequinho aqui me faz pensar isso, solidão, abandono, alguém que está só. Então, o abandono, sabe, irmãs, a ferida do abandono, ela cria pessoas independentes. Pessoas que nutrem aquele pensamento assim: ninguém vai cuidar de mim. Se eu não fizer algo por mim, ninguém fará. Elas se tornam independentes, ativas, autônomas. Às vezes a gente vê essa pessoa segura de si, que vai lá, que faz, que realiza, e a gente nem sabe que o que está movimentando essa roda é a ferida do abandono. É o sentimento, a sensação de que não tem ninguém por ela, se preocupando com ela, cuidando dela. Isso é um problema sério, porque ela precisa se relacionar com Deus, que é provedor, protetor, cuidador. E muitas vezes essas pessoas que carregam a ferida do abandono, elas não aceitam ser ajudadas, elas têm dificuldade com isso, ser ajudada, ser suprida de alguma maneira. E sabe, gente, e tão interessante da ferida emocional é que ela é o que nós interpretamos. Então pode ser que o contexto seja de rejeição, mas a pessoa que passou por isso vai interpretar isso de maneira pessoal. E ela pode internalizar não como uma rejeição, mas como uma humilhação, como um abandono. E cada ferida emocional vai gerar um comportamento específico. Interessante, né? Jesus disse para um homem assim: o que está escrito nas Escrituras e como você interpreta? Porque tem a interpretação do homem que é movida por suas próprias experiências, às vezes não tão boas assim. Então a ferida do abandono, ela gera essa sensação: eu tenho que cuidar de mim, porque não tem ninguém que cuide de mim, não tem ninguém que faça nada por mim. Eu tenho que correr atrás. Porque senão, se eu não correr atrás, eu estou sozinha nesse mundo. A ferida do abandono alimenta esse comportamento muitas vezes. E no deserto, nós vemos Agar sozinha. No deserto de Gênesis 16, e ela está sozinha com a única coisa que ela possui, um filho sendo gerado no seu ventre. Em Gênesis 21, ela aparece novamente no deserto, mais uma vez sozinha assim, com relação de pessoas a ajudá-la. Ela está ali, ela, com a única coisa que ela possui, seu filho? Não. O contexto do segundo deserto é diferente. No primeiro deserto, Agar estava sozinha, com a única coisa que ela possuía, o seu filho. No segundo deserto, ela está lá sozinha com as duas coisas que ela possuía: o filho e a promessa. Porque em Gênesis 16, o Senhor disse: volte para a casa de Sarai, se sujeite a ela, eu vou cuidar do seu filho que está na sua barriga. Ele será um grande homem, valente, poderoso, ele será um príncipe. Haverão nações sujeitas ao governo dele, e ele terá um braço forte contra os seus irmãos, e os seus irmãos um braço forte contra ele.
Agar no segundo deserto não estava apenas com Ismael. Ela, Ismael e a promessa de que Deus faria do menino uma grande nação, mas o abandono, a dor, a humilhação que ela estava enfrentando naquele momento cegou Agar, fez com que ela não se lembrasse da promessa. Eu me lembro de Maria Madalena ali diante do túmulo, chorando, perguntando a quem ela acreditava ser o jardineiro, o guardador daquele espaço. Onde está o corpo dele? O que vocês fizeram com o corpo do meu Senhor? Diga onde está. Eu vou pegar, eu vou buscar. Por favor, me diga onde está. E ela não se deu por conta que ela estava falando com o próprio Cristo ressurreto, porque as lágrimas embaçam o olhar, a dor confunde, a gente não enxerga a realidade quando a alma está sofrida, quando a alma está angustiada. Agar não estava mais apenas ela e Ismael no deserto, agora era ela, Ismael e a promessa. Minha irmã, em nome de Jesus, abra os olhos e lembre da promessa. Enxergue a promessa. Você já não está mais sozinha, é um deserto? É difícil, mas agora é você. E a promessa. Você tem a promessa. Você tem a promessa. O abandono passa essa mensagem para nós. Olha, eu não posso ficar com você. Eu não posso cuidar de você. Eu não posso. Sabe, essa mensagem de eu não posso. A rejeição passa a imagem de eu não quero. Mas o abandono é eu não posso. Olha, eu até queria, mas eu não posso. E ela vai embora com um cântaro de água e alguns pães. Irmãs, há lugares e pessoas que não te darão mais do que um cântaro de água e alguns pães. Preste bem atenção. Em qual contexto você tem se colocado em sua vida? Porque ele vai determinar o suprimento da sua alma. Veja bem, observe bem. Mas sabe o que nós percebemos tanto em Gênesis 16 como em Gênesis 21? Agar não estava sozinha. Quem é que estava com Agar no deserto? Me fale aí, por favor. Escreva aí, por favor. Quem estava com Agar no deserto de Gênesis 16? No deserto de Gênesis 21? Quem estava? Quem estava com ela lá? Quem estava com ela? Deus. Muito bem, Ângela. Deus, o Senhor. Ele estava com ela no primeiro deserto. O mensageiro de Deus foi até Agar. Olhou para ela grávida naquela situação, disse: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E lança uma promessa para ela. Agora em Gênesis 21, com o menino já crescido, faminto, desidratado, desnutrido, a ponto de morrer. Ela enxerga o Senhor a vê. O Senhor a vê. O Senhor é, como ela mesmo disse, é o Roi, o Deus que vê. Ela deu esse nome para o Senhor em Gênesis 16. El Roi, o Deus que vê, mas em Gênesis 21, tomada pela angústia, tomada pela dor, ela já não enxerga mais o El Roi. Mas ele está lá. Irmã, você pode não ver, você pode não ouvir, você pode não sentir. Deus está presente. Por quê? Porque a palavra declara, a palavra afirma, a palavra é verdadeira. Ele zela pela sua palavra, vela pela sua palavra para cumpri-la. E a palavra diz ainda que seu pai e sua mãe te abandonem. Eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Jesus disse: eis que estarei convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está comigo e com você, seja em qual deserto for. Aquele que nós buscamos para a nossa vida, o primeiro deserto, H, foi porque ela quis. Ela saiu de casa, fugindo, e foi parar no deserto. Foi um deserto que ela trouxe para a vida dela. Mas Gênesis 21, não foi um deserto que ela buscou, não foi um deserto que ela quis. Ela foi jogada por Abraão nesse deserto. Seja lá qual for o seu deserto, aquele que você buscou por mais escolhas, por decisões pessoais, ou aquele que foi imposto a você por causa do outro. Não importa a natureza do deserto. A verdade bíblica é: o Senhor está com você. O Senhor está com você. Ele não te abandonará. Quem anda com Deus não conhece a ferida do abandono. Ele não te abandonará. E o nosso último assunto da live de hoje, superação. A gente falou sobre abuso, a gente falou sobre abandono e agora superação. Agar, a nossa amiga aqui da mesa simples, como que ela superou o abandono, o abuso, o medo? Como que ela superou? Amadas, como que a gente pode superar? A consciência da presença. Nós precisamos ter a consciência da presença de Deus. A consciência da presença de Deus. O ano era 2014 e eu estava internada no Hospital Marcílio Dias, lá no Lins, zona norte do Rio de Janeiro. Eu estava internada ali, eu entrei naquele hospital com uma forte dor lombar. Eu não conseguia andar direito, mas eu vim de uma viagem muito cansativa, então eu achava que era algo muscular. Fui lá achando que ia tomar uma injeção, um medicamento, uma instrução, quem sabe até um encaminhamento para fisioterapia, ia voltar para minha casa. Então fomos eu, meu esposo, nossas 2 filhas pequenininhas, fomos para o hospital. E aí quando chegou lá, eu precisava ficar internada, eu estava com problema nos meus rins, eu precisaria ser submetida a uma cirurgia ainda naquela noite. Tudo muito assustador, tudo muito rápido, diagnósticos terríveis. E eu, gente, não queria encarar uma cirurgia. Eu encarei 2 partos normais porque eu não sou muito adepta de cirurgia. Eu vou fazer cirurgia se for necessário, mas buscar cirurgia, nem plástica, não quero não. Né? Não quero não gosto desse negócio não, de mesa cirúrgica, tô fora. E ali eu, assim, sabe, sozinha, tomando aquele medicamento na veia, com medo. De repente, eu começo a ouvir no meu ouvido, como um coral. Eram muitas vozes, cantando no meu ouvido. Oh, não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Deus começou a cantar no meu ouvido. Eu estou aqui, seu marido está do lado de fora, os seus pais estão em casa, nem estão sabendo que você está aqui passando por isso, suas filhas estão ali do lado de fora, você não sabe o que vai acontecer, você vai ter que ficar internada, você vai ter que operar, mas eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Irmãs, eu tive uma reação alérgica àquela medicação, fui transferida para uma outra ala e tive que tomar uma outra medicação intravenosa para combater o efeito aí da alergia. E uma senhora sentou do meu lado e a lágrima descia assim do meu rosto, sabe? Sem fazer barulho, eu chorava quietinha. Ela desceu do meu rosto, assim, enrolava. E aí ela sentou do meu lado e disse: por que você está chorando? Eu disse: porque eu tô com medo. Medo de quê? Medo da cirurgia. O médico falou coisas muito difíceis. Eu estou preocupada. Ela segurou a minha mão e disse: não tenha medo. Vai ficar tudo bem. Bem forte. E foi. Eu estava ali na emergência. Os pacientes da emergência se esbarram diversas vezes ali.
Porque a gente vai para a sala de coleta, vai para a sala de medicação, a gente vai fazer um exame e a gente vai depois ali para a triagem. A gente vai se esbarrando. Eu não vi mais aquela mulher. Eu creio que Deus mandou um anjo ali para falar comigo. E no dia seguinte, eu fui dormir, o médico falando para mim, olha, o diagnóstico é esse, é cirúrgico, você não será operada essa madrugada, porque o urologista precisa avaliar o quadro do seu rim, que está bem grave. Então, você vai descansar, você já está com medicamento aí, tomou muito antialérgico, você vai dormir rapidinho. Mas amanhã nós vamos operar você. Enquanto você está atenta, liga para o seu esposo, avisa que o caso é cirúrgico, fala para ele ir para casa, e amanhã volta, porque a cirurgia vai ser amanhã. E aí avisei meu esposo e fui dormir. E era um domingo, eu não sabia que meu esposo tinha colocado em vários grupos, pessoas pararam o culto, pararam um momento de louvor para orar por mim. No dia seguinte, o urologista chegou e me deu alta. E eu falei, como assim alta? Eu estava com um diagnóstico muito complicado. Essas foram as palavras do urologista. Eu não sei se teve algum problema com esse exame aqui, ou se de madrugada aconteceu alguma coisa com você. Mas você não tem nada, apenas uma infecção urinária. Vá para sua casa, está tudo bem, não há necessidade nenhuma de operar. Entende, irmãs? Deus está com você. Eu não sei o que você está atravessando, mas é preciso ter a consciência da presença. Deus está com você. Você precisa ter consciência da presença. Como que você vai vencer a dor, a angústia? O que diz lá o Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o mal não é tão mal assim. Porque a situação não é tão angustiante assim. Não, ela é. É o vale da sombra da morte. Mas eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu tenho a consciência da presença. Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu tenho a consciência que todos os meus medos têm medo de Deus. Todos os meus medos se sujeitam ao Senhor. A consciência da presença é a força no dia mau. Assim a gente supera a dificuldade com a consciência da presença. E a palavra de Deus, aquela mulher, né? Ergue-te, levanta o menino, segura-o pela mão. A Bíblia diz que Deus ouviu o menino. Ouviu o menino. E eu quero te trazer uma perspectiva nova sobre isso, porque eu mesma dizia, não foi o choro desesperado daquela mãe que Deus ouviu. Ele ouviu o sussurro daquele menino moribundo, daquele menino desnutrido, desidratado, um choro fraco. Deus ouviu o choro do menino, porque Deus ouve o choro de quem não pode fazer nada por si. Quantas vezes eu preguei isso? Mas preparando esse estudo, o Senhor ampliou a tenda do meu entendimento. Ele disse, você está errada na sua interpretação. Hã? Eu ouvi o choro da mãe, alto, desesperado, clamando por socorro. Eu ouvi o choro da mãe. E eu também ouvi o choro do menino. Eu não ouvi só o do menino ou só o da mãe. É também, Ana Paula. Também. E o Espírito Santo me fez lembrar de Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades, por oração, súplica, desespero e ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Deus ouve gritos. Deus ouve gemidos. Deus ouve sussurros. E Deus ouve silêncio. Ele não ouve só grito. Ele não ouve só gemido. Ele não ouve só sussurro. Ele não ouve só silêncio. É É complemento, sabe? Deus ouve o grito e o gemido, e o sussurro, e o silêncio. Deus ouviu Elias lá na caverna, um profeta experiente, um homem cheio de Deus. Deus o ouviu naquela caverna. Embora ele não clamasse por socorro, Deus o ouviu. Porque o Espírito Santo interpreta
Com gemidos inexprimíveis, você não sabe orar, você não sabe clamar, você não sabe pedir socorro, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, está gritando: socorre, Senhor, socorre, Senhor. Ela precisa de socorro, aleluia. Você tem o Espírito Santo que clama o que você não consegue clamar, que grita o que você não consegue gritar, que diz o que você nem sabe o que precisa ser dito. Ele ouviu Elias, um profeta experiente. Ele ouviu Agar, uma mulher que não tinha vivência com Deus, não tinha experiências com Deus significativas, que não sabia muito sobre Deus, que nem era do povo de Deus. Ele ouviu, porque ele ouve grito, ele ouve gemido, ele ouve sussurro e ele ouve silêncio. Tem uma canção da Marina de Oliveira que diz: o meu silêncio chegará aos seus ouvidos como canção de melodia inexprimível, como poesia declamada pelo Espírito, para te adorar, ó Deus, para te adorar, ó Deus, no silêncio do indizível. Eu me lembro de um tempo tão angustiante em minha vida, que eu estava deitada no chão do meu quarto chorando, eu não sabia o que orar, eu não sabia o que dizer, mas havia uma tristeza que não passava, uma angústia que não ia embora. E eu ouvi ao pé do meu ouvido: minha filha, se levanta, eu estou aqui. Eu não disse nada, eu não falei nada, mas ele sussurrou no meu ouvido: eu sei o que você precisa, levanta, eu estou aqui. Levanta, eu estou aqui. Em Gênesis 21, 18, ele diz: ergue-te, ergue-te. Agora eu quero fazer uso aqui das palavras da autora do livro, da Rosana Salabai. Ergue-te, ponha-te de pé, porque, irmãs, há uma parte que é nossa no cumprimento da promessa. Há uma parte que é nossa. Agar era escrava e agora ela estava livre. Mas ela focou tanto no que deu errado, que nem percebeu aquilo que já tinha dado certo. Talvez durante muito tempo ela sonhou em ser livre e agora nem percebeu que isso havia se tornado realidade. Ergue-te. É como se ele dissesse para ela: você está sozinha, está abandonada por Abraão, abandonada por Sara, mas ergue-te. Sabe por quê? Você é livre. Agora você tem direito de escolha, agora você decide, você vai governar a sua própria vida. Ergue-te! Não há mais alguém te dando ordem, não há mais alguém fazendo por você, impondo nada a você, você está livre. Quantas vezes será que Agar sonhou em ser livre? E a liberdade veio em condições ruins, mas ela veio. Talvez, irmãs, o caminho que vai te levar ao teu sonho, a tua liberdade, é um deserto de dor. É um deserto de dor. Mas você vai se tornar livre. Ergue-te. Ele disse a ela: olha a sua condição agora. Você agora é livre, se levanta. Ergue-te. Você tem esse direito. Não precisa mais esperar ninguém dizer para você: fique de pé. Vai pegar o café. Vai passar uma vassoura. Vai fazer aquilo. Não, não. Ergue-te. Ergue-te. Agora você, Agar, poderá tomar suas decisões. Ergue-te. Ergue-te. Depois ele disse: levanta o menino. Levanta o menino. Eu não sei qual dor você prefere ignorar só para não sofrer mais. Mas se quiser alcançar as promessas, você precisa encarar essas dores. Para que uma ferida seja curada, é necessário tocá-la e, às vezes, esfregar o remédio sobre ela. Ele diz: ergue-te, levanta o menino, vai lá naquela dor, vai lá naquele problema, encara isso de frente. Encara isso, pega isso e supera. Vai lá, encara o que você não quer ver, Agar. Levanta. Levanta. Há coisas, irmãs, que podemos e devemos simplesmente esquecer, mas outras precisamos realmente curar para que possamos prosseguir. Olha isso. Há coisas que nós precisamos e até devemos esquecer.
esquecer. Mas há outras que precisamos realmente curar para que a gente possa prosseguir. Era como se ele dissesse para ela, olha, H, isso não dá para esquecer. Isso não dá para deixar de lado. Encare o menino e pegue-o pela mão. Isso precisa de cura para que você prossiga. E ela vai lá e pega o menino, né? Levanta o menino. E por fim ele diz, segure-o pela mão. Esse agir passa por estender a mão, que aqui significa também ser persistente, encorajar, sustentar, carregar se for necessário. Segure-o pela mão. Segure essa promessa. Declare profeticamente, vai acontecer. Porque Deus disse, porque há promessa, a palavra de Deus nisso. E a palavra de Deus não volta vazia, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Declara, profetiza, segura pela mão, se encoraja, sustente, carregue a promessa. Carregue a promessa se for necessário. Segure-a pela mão. Eu quero encerrar aqui com um conselho do livro que diz assim: não pare no meio do deserto. Tem água viva te esperando. Tem provisão, tem resposta, tem renovo, tem restauração. Encontre o poço de vida que o Senhor já colocou diante de você. E lembre-se, Jesus é a água viva. Uau! Tremendo a gente terminar declarando isso. Que Agar encontrou um oásis. E aquele oásis, amada, foi um momento ali. Talvez ela tenha prosseguido a sua viagem e deixado o oásis para trás. Mas Jesus é a fonte da vida. E ele disse para a mulher samaritana que quem beber dessa fonte nunca mais terá sede. É seguir adiante. É seguir adiante entendendo que você não tem que sair correndo atrás da fonte. A fonte está em você. Ela está em você. Encontrar o oásis nessa história de Agar é encontrar uma fonte que não cessa de jorrar. Não é um lugar para se visitar, mas é uma presença que caminha junto. A fonte está comigo. A fonte está em mim. Deu sede? Opa, peraí. Quero beber do teu rio, Senhor, tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, é a fonte que me encontrou. Irmãs, oásis dessa história. Não é um lugar que você vai encontrar e visitar e ponto final. O oásis dessa história é Jesus. Presença permanente em toda a jornada da nossa vida. Amém? O livro é esse aqui, ó. Ele, elas e nós. Lições de Deus através de mulheres da Bíblia para a mulher de hoje. Eu espero que essa palavra, irmãs, tenha abençoado, tenha trazido suprimento, alimento para sua alma e que você se lembre, vendo essa borboleta, de que alguns desertos são os caminhos que vão te levar à liberdade. Amém? Pai, eu quero te entregar esse nosso encontro aqui e te pedir, Senhor, que as palavras lançadas no coração das minhas irmãs encontrem um abrigo, um solo fértil, onde elas possam ser nutridas como um lugar assim, sabe, que elas vão ficar guardadas e protegidas e vão poder crescer e frutificar. Que o inimigo não roube as sementes dessa palavra, que os espinhos não sufoquem e que as pedras não impeçam que crie raiz. Passa o teu arado limpando a terra do coração. Pai, tapa essa semente, protege ela no nosso coração e que venha a chuva seródia e a chuva temporã, a chuva que prepara a terra e a chuva que faz com que
o broto germine e frutifique. Faz a tua obra completa sobre essa palavra lançada hoje, em nome de Jesus. Amém. Meninas, quero convidá-las a viver presencialmente o que nós vivemos aqui nas lives. No nosso retiro de Mulheres Satisfeitas, nós ainda temos metade das vagas. Metade foi preenchida, mas ainda há outra metade que espera você. O seu lugar na cama, é o seu lugar na mesa, é o seu lugar naquele ambiente. Vem estar conosco. São dias de renovo, dias de direcionamento, são dias muito, muito edificantes. Serão nos dias 26, 27, 28 de setembro deste ano, 2025, no sítio Manancial, que fica na Dutra, na rodovia Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, na altura da cidade de Piraí. Ana, eu sou de outro estado, quero muito ir. Não se preocupe, nós vamos dar toda assistência para que você chegue ao aeroporto, que você chegue até a rodoviária, que você chegue até o sítio. A gente tem uma política, um jeito de gerenciar esses eventos, nos preocupando com cada mulher. A gente tem um olhar atento à necessidade de cada mulher. Por isso não abrimos muitas vagas, porque a gente gosta de cuidar com carinho de cada uma. Então nós já recebemos mulheres do Espírito Santo e demos a ela toda assistência para chegar ao sítio. Então com você não será diferente. Que bom, Leila, estou muito feliz de saber que você vai estar lá. Ainda a vaga, ela é sua. Vem estar conosco. Também quero convidar você a estar na live de oração, quinta-feira com a Neide. Mães que oram, vamos orar pelos nossos filhos, netos, pelas crianças, adolescentes e jovens dessa geração, né? Não é que tudo vai depender de oração para acontecer. Tem coisas que são do curso da vida, elas vão acontecer. Mas existem coisas que só vão acontecer se nós orarmos. Só vão acontecer se nós orarmos. Então, venha orar em comunhão, em unidade, né? Quinta-feira, a live de oração às 9 da manhã aqui no Instagram com a Neide. Assim que acabar aqui, eu já vou baixar essa live e colocá-la lá no YouTube. A live fica salva aqui no Instagram e ela fica também na playlist Live Café com Jesus lá no YouTube, tá bem? E também, gente, anunciar que para abril nós temos a agenda aberta do Ministério Satisfeitas para os dias 7, 8 e 10 de abril. Segunda, terça e quinta. Sexta eu ainda consigo encaixar, tá? E 11 ainda dá para encaixar. Para o Ateliê da Satisfação, se você quiser levar o ateliê para a sua igreja, para ministrar na sua igreja, para criar algum projeto, algum treinamento, reunir líderes para a gente ensinar, treinar, nós estamos aqui à disposição de vocês para ajudar no que for preciso. Então, nós temos a agenda aberta para os dias 7, 8, 10 e talvez 11 de abril, segunda, terça, quinta e sexta, porque quarta nós já temos uma agenda preenchida. Então, se você quiser levar o Satisfeito, quiser que eu vá na sua igreja nesses dias, para mim vai ser um enorme prazer, tá bom? Então, temos a agenda aberta, nos procure aí. E estamos a todo vapor com o nosso devocional de março, que é Mulher Virtuosa e as Suas Relações Familiares. Começamos ontem, quando acabar aqui a live, eu já vou colocar o devocional lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Deus abençoe você, minha querida, que o amor dele preencha cada espaço do seu coração, que a graça de Jesus te tire todo o peso dos ombros e que a comunhão com o Espírito Santo seja algo ansiado, buscado, desejado por você todos os dias da sua vida. Amém? Beijo carinhoso, amo vocês. Até terça-feira com mais uma mulher da Bíblia. Quem será? Quem será? Quem será? Tá? Beijo, gente. Fiquem na paz de Jesus.